Sabe que eu vivo reclamando do Brasil. Já fiz vídeos sobre PVA, IPTU, metrôs, imposto da morte, sobre a péssima condição das nossas estradas, sobre por que um carro te deixa pobre e esse vídeo aqui, onde eu descrevo exatamente como o Brasil é burocrático, caro e decepcionante. Eu faço esses vídeos para abrir os olhos dos brasileiros que não fazem ideia do que acontece ao redor deles, para que eles entendam como o país deles funciona através de uma outra perspectiva. Afinal, o Brasil tem alguma coisa de bom, não é só coisas más. Afinal, vamos lá ver. Mas eu não sou o único que reclama do Brasil. Reclamar do Brasil é um esporte nacional. Inclusive, nos últimos tempos surgiram uma série de canais de Bostil, que essencialmente são canais aqui no YouTube que reclamam dos problemas do Brasil e dos brasileiros de baixo QI. E é sim importante falar sobre os problemas do Brasil. É só brasileiros, também tem muita gente em volta do mundo que o QI é cair de macaco. Ou pior que macaco. Mas isso não significa que eu deixo de valorizar as coisas boas de viver aqui. Justamente por já ter vivido em outros lugares, eu sei que enquanto a gente só vê o que dá errado, tem muita gente do primeiro mundo que olha para o Brasil como uma oportunidade. Costuma-se a dizer, enquanto uns choram, outros vendem lenços. É ver as oportunidades. Um lugar de riqueza natural, clima perfeito e um custo de vida que faz inveja a muitos países desenvolvidos. É justamente o que esse cara aqui, o Andy, um inglês que mora no Brasil, tem a dizer. Do not complain about Brazil, whoever you are in the world, even Brazilians. Então, resolvi me aprofundar nesse assunto e avaliar se o Brasil realmente tem esse potencial todo ou se estamos de fato perdidos enquanto nação. O Brasil é mesmo um lugar tão ruim assim? Ou somos nós que não enxergamos a parte boa? Faz o Brasil ser mau aos políticos. Os políticos é que fazem um país ser mau. Porque um país é bom quando tem mentalidade certa. Se tiver a mentalidade errada, não vai muito longe. A saída para o Brasil é o aeroporto. Essa é Sempre ouvi dizer isso, que a saída para qualquer país que é mau é o aeroporto. É tirar bilhete. uma frase muito comum que vem sendo popularizada nos últimos anos na internet. E por muito tempo eu concordei com ela. Mas com o tempo eu percebi que, na verdade, ela é uma grande generalização. Eu diria que a saída para o Brasil depende da realidade de cada um. Para o cara que olha para o lado e só enxerga problemas, sair do Brasil é um sonho e uma solução mágica para todos os seus problemas. E lá fora tudo é mais bonito, mais organizado e mais justo. Mas não é sempre assim. Está a dizer, a erva do vizinho é mais verde do que a minha. Costuma-se a dizer isso. E eu posso te garantir porque eu já estive do outro lado. Sim, morar em um país como o Canadá, por exemplo, tem suas vantagens. E eu poderia citar inúmeros aspectos onde o Canadá é melhor que o Brasil. Isso porque eu já decidi me arriscar. Deixei família, amigos, casa, tudo para começar do zero lá. Para mim foi uma ótima experiência. Fiz amigos, trabalhei, aprendi uma nova habilidade, conheci novas culturas, me diverti, até fiz uma banda e gravei um EP. Mas a melhor parte é que o povo canadense me recebeu muito bem. Só que com a maioria não é o que acontece. Eles trabalham de segunda a sábado, 12, 14 horas por dia, limpam o chão, carregam caixas enormes, lavam pratos e fazem qualquer coisa para juntar dinheiro. Olha, isso é o que qualquer imigrante faz. Um imigrante vai para trabalhar para ganhar dinheiro, não é para estar lá a olhar para as paredes. Vida pesada, solitária e sem muito luxo, sem amigos, sem muita diversão Quanto mais luxo tiver, menos dinheiro poupas. Isso é uma realidade. e às vezes morando em um porão e dividindo o banheiro com um desconhecido. Talvez se essas mesmas pessoas aplicassem esse nível de esforço aqui no Brasil, abrissem mão das mesmas coisas, guardassem uma boa parte do que ganham, Com o nível de impostos que há em países socialistas, acho que não ias ter um nível de vida tão bom. Digo eu. comprassem só o básico e trabalhassem todas essas horas, possivelmente elas alcançariam os mesmos resultados. Também não há leis no Brasil que não deixa trabalhar muitas horas. Ah, não há, por isso não podes. O político diz que não podes, tu não podes. Se tu queres trabalhar 12 horas, o político diz que só podes trabalhar 8, só podes trabalhar 8. É assim que funciona, não é? Mas mesmo que não alcançassem, pelo menos não ficariam longe dos pais ou dos amigos. Claro que essa trajetória aqui no Brasil não é simples e nem é fácil. Isso porque aqui no Brasil a gente é refém de coisas básicas, que o canadense comum tem, como transporte, segurança e educação. Coisas que custam caro no Brasil são básicas no Canadá. Por isso, Chama-se esse país de primeiro mundo.
Uma coisa que é básica é um país de primeiro mundo. Em alguns aspectos, um cozinheiro lá vive melhor que muito advogado aqui. Mas também não é a regra geral. Muita gente realmente idealiza a vida no exterior e acha que lá fora vão encontrar 1000 oportunidades, rapidamente vão evoluir na profissão e tudo será mais justo. Mas não dá para simplesmente generalizar as coisas sem entender a realidade de cada um. E mais do que isso, olhar para a suposta realidade do outro nas redes sociais e achar que a sua realidade é uma merda. E eu vou te contar um caso que aconteceu comigo quando eu estava lá fora. Eu conheci brevemente uma pessoa aqui no Brasil e mantive um contato distante através do Instagram. Depois de uns meses no Canadá, eu recebo uma mensagem dele me perguntando como era a vida lá. E eu lembrei de ter visto alguns dias antes uma foto dele no Pier de Santa Mônica, na frente de um Ford Fusion, segundo ele, vivendo a melhor versão de si. Pois é, Todo endividado, de certeza. Quase aposto que estava todo endividado até à cabeça. acontece que a versão dele estava morando com outras 8 pessoas numa casa e trabalhando de Uber com aquele Fusion. Pois, lá está, estava endividado, não estava a viver bem. O qual ele dividia com outros motoristas, e o contato dele comigo era para saber se a vida era melhor no Canadá. Eu lembro que na hora que vi a foto fiquei com uma pitada de inveja dele. Afinal, eu estava literalmente morando debaixo da terra em um porão e trabalhando numa cozinha. Mas logo percebi que a minha vida era muito melhor que a dele, porque eu morava só com a minha namorada, tinha um emprego estável que pagava bem e tinha bons amigos em Toronto. Então, sempre que você pensar em ter inveja de alguém que mora fora e aparente estar vivendo... Mas também tens que pensar que há pessoas que têm a barreira da língua. A língua às vezes é uma grande barreira para quem não sabe o mínimo de inglês, de espanhol, essas línguas assim. A língua é uma grande barreira. a sua melhor versão, saiba que a melhor versão dela pode ser pior que a sua versão normal. Mas morar fora tem sim suas vantagens. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos e meio sem ouvir sequer uma pataquada de um político brasileiro lazarento. É claro que eles não É a melhor coisa que fizeste, não? Não ouvi coisas de políticos. Caralho. pararam de fazer merda e a informação até chegava lá para eu ficar sabendo. Mas eu fiz questão de me manter afastado dessa palhaçada que é a política brasileira. Nós aprendemos a ser céticos com a preocupação dos políticos no Brasil. Se eles anunciam Nenhum político se preocupa com o povo. Os políticos têm interesses próprios e preocupam-se com esses interesses próprios. algo, mesmo que seja positivo, a gente começa a desconfiar, porque tá cansado de sempre ser enganado com uma narrativa que só mostra um lado das coisas. E apesar da instabilidade política ser um grande problema no Brasil, que afeta sim muitas pessoas, eu não quero me adentrar muito sobre esse assunto. Porque no geral falar sobre isso virou uma briga onde o que importa não é a verdade, mas sim o que cada um quer acreditar. E aí entram os canais Bostil. É essencial sim mostrar indignação sobre um sistema e sobre um povo para exigir melhorias. Eu mesmo faço isso com frequência aqui no Elementar. Mas o discurso que esses canais geralmente adotam é repetido o tempo todo, e isso acaba ficando cansativo e desmotivador. E não dá a solução. A solução é alguma. Alguém tem que apontar para a solução. Não vejo problema nesses canais, eu acho que eles têm sim o seu espaço. Mas do mesmo jeito que ver a suposta vida perfeita de alguém nas redes sociais pode te causar inveja e te travar, ser bombardeado com notícias negativas e críticas a uma parcela da população e ao teu país pode ter o mesmo efeito. Em algumas dessas comunidades o público pode ser um pouco tóxico e isso é contagiante, especialmente com algoritmos que sabem exatamente qual conteúdo te entregar para amaciar o teu ego e te manter cada vez mais tempo na plataforma. Falar mal do Brasil nunca foi tão comum. Isso, inclusive, gera clique e visualização. O que não se vê muito por aí é gente falando bem. Tá, mas e aí? Existe alguma coisa boa para ser dita sobre o Brasil? O Brasil que deu certo e o Brasil que eu quero viraram frases comuns aqui no Brasil, inclusive foram memetizadas. E essa é sim uma qualidade do brasileiro, a capacidade de brincar com diferentes situações da vida cotidiana. O problema é quando a situação exige seriedade, mas a piada continua sendo a prioridade. Para algumas pessoas, reclamar O problema de alguns povos é que levam a brincadeira demasiado na brincadeira. E quando são coisas sérias, é tudo na brincadeira, não é mesmo? Temos que levar coisas sérias como coisas sérias. é mais confortável. Jogar a culpa no país, no governo ou no sistema parece ser mais cômodo. Não que eles não tenham responsabilidade sobre muitas coisas que afetam o nosso dia a dia.
Passar a vida reclamando do sistema é fácil, mas não muda nada. Já enxergar oportunidades e correr atrás delas exige esforço, e arriscar traz medo. Isso é natural. Então, eu não estou dizendo que o Brasil é perfeito, longe disso. A gente sabe que temos problemas. Mas e se em vez de só reclamar ou querer ir embora, a gente parasse para olhar o que dá para fazer com o que tem? Sabe quando você quer fazer uma janta, abre a geladeira e só vê margarina, água, alho e uma super bonder com meio limão ressecado na porta? Pois é, esse é o Brasil que algumas pessoas querem enxergar. E essa pode até ser a sua realidade, ou a de alguém próximo a você. E para mudar essa situação é necessário se reinventar. No caso da geladeira quase vazia, ir ao mercado seria a solução óbvia, mas nem sempre essa opção está disponível. E vai ter gente para te dizer, mas é só ir no supermercado fazer compras, achando que a vida é tão simples quanto uma ida ao supermercado, ignorando a sua realidade e o fato de que é preciso dinheiro para fazer compras. Mas a real é que talvez você precise ser criativo e transformar o que tem em algo útil. Talvez precise trocar algo com um vizinho, pedir ajuda, olhar para o armário para ver se tem algo lá ou até aprender a cozinhar com ingredientes que nunca pensou em usar. O ponto é que, por pior que pareça a situação, existem alternativas. O problema é que algumas pessoas preferem abrir a geladeira, reclamar e fechar de novo, em vez de fazer algo a respeito. Foi exatamente o que o Andy fez. Isso é o comodismo. As pessoas preferem se manter no comodismo do que pôr mãos à obra. O inglês que eu mencionei no início. Ele mora no interior de Santa Catarina e fez o vídeo Não Reclame do Brasil, falando sobre as grandes oportunidades e a vida simples no interior do Brasil. Ele nasceu no Reino Unido, veio morar no Brasil e eu concordo muito com o que ele fala aqui. If you don't want to work in life, then you've got a problem wherever you go. For whoever wants to work, we've got plenty of opportunities here, and I'll be honest with you. In 11 years of me living here, I've had more opportunities in my life than what I've had in a lifetime. E tenho certeza que você conhece alguém no Brasil que se deu bem. Uma pessoa que teve uma ideia de negócio ou então que começou prestando. Normalmente quem arrisca não costuma a dar-se mal. Lá está, também depende daquilo que se arrisca. Se for um negócio muito arriscado, às vezes, não é? Mas normalmente quem arrisca costuma tirar frutos. Um simples serviço e hoje tem uma empresa com funcionários e tudo mais. Essas pessoas não fecharam a geladeira reclamando, elas foram atrás de uma saída. No Brasil, serviço é uma área muito crítica e tem muita oportunidade para pessoas que querem trabalhar. Profissionais bons estão sempre com a agenda lotada. Tem muito profissional Quem sabe trabalhar tem sempre muito trabalho, isso é em qualquer lado. ruim e tem muita gente que não quer trabalhar. Então aqueles que fazem um bom trabalho com um preço justo Mas são não querem muito trabalhar, querem isto. A bagaça Quem não quer trabalhar quer bolso e tá gostoso. Toma É sempre assim, quem não quer trabalhar quer dinheiro. É sempre assim. valorizados. Um exemplo disso é o que um cabeleireiro que abriu um salão aqui em Novo Hamburgo mencionou para mim. Ele estava à procura de uma manicure para o salão dele, mas disse que desistiu porque as profissionais não querem ficar no salão o dia inteiro. Elas querem ser chamadas quando alguém quiser o serviço e exigem transporte até o salão de Uber. Quando se trata de serviços, seja empregada doméstica, eletricista, instalador de ar-condicionado ou até manicure, para quem faz um bom serviço, a agenda está lotada. Para quem quer trabalhar, não falta oportunidade. O brasileiro que mora no exterior não se dá bem porque lá é fácil, mas porque ele atravessou o mundo por vontade de trabalhar e prosperar. Sem dúvida, profissões comuns por lá, como cozinheiro ou diarista, permitem que qualquer pessoa tenha uma vida confortável, o que é diferente aqui do Brasil. Mas enquanto isso, americanos, canadenses e brasileiros acomodados só querem cumprir o horário, ir para casa e voltar no dia seguinte. Isso são chamadas pessoas preguiçosas que não querem fazer nada. Não dormir durante o expediente parece ter virado um diferencial. No fim das contas, o Brasil é isso mesmo. Tem um monte de burocracia e dificuldade, mas também oferece muitas possibilidades. Enquanto muita gente reclama do que falta no Brasil, tem gente como o Andy que consegue enxergar as oportunidades que estão surgindo. Oportunidades há em todo lado, isso é uma realidade. Como eu disse há um bocado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Isso é uma realidade. Ele mora em Ilhota, Santa Catarina e gravou esse vídeo para mostrar a abertura de um mercado pertinho de casa, só 6 quilômetros de distância, o que mudou bastante a rotina dele. Antes ele tinha que rodar 40 quilômetros até Gaspar só para fazer compras. Agora, com o mercado mais perto, ele economiza tempo e dinheiro e ainda vê o progresso da região acontecendo na prática e dá valor para isso. Ele mesmo reconhece que o Brasil é caro, mas no final resume. You only need a bit of money.
Mas não é que é caro, a moeda é que é fraca, não é? Se tivesse lá uma moeda forte, se calhar não era tão caro, digo eu. To make a start here, if you got a little bit of money, you can make a start. I know it's a little bit expensive, it is, for folks who are earning reais. It is a little bit expensive, no doubt about it. But the quality of life, you're near the coast, as you already know, so plenty of water. Estás a ver? Para este aqui está bom, diz que vive bem. Por isso é só fazer como ele. Peaceful, beautiful climate. What more do you want? E é bem isso. Reclamar tem seus pontos positivos, porque faz algumas pessoas acordarem para a vida e para a realidade dos pontos negativos do Brasil. Mas só reclamar o tempo todo não adianta nada. Parece que aqui as coisas positivas não têm tanto valor. Sempre fica a impressão de que o que importa é o que está faltando e não o que está funcionando. Mas quem não é daqui percebe essas coisas positivas. Irene Baikal, uma alemã de pais turcos, está vivendo no Brasil como nômade digital. Ela gosta da diversidade e da hospitalidade daqui, que lembram bastante a cultura turca dela, já que na Alemanha ela passou por muito preconceito. Eu agradeço muito ao Brasil por me receber assim, onde posso me sentir em casa. Tenho o privilégio de morar aqui, de aprender esse idioma lindo e maravilhoso. Nosso país também é visto como um lugar promissor para quem quer empreender. William Hamilton, analista de mercado norte-americano, descobriu o Brasil por acaso durante uma visita ao irmão na pandemia. Uma curta estadia em São Paulo o fez se apaixonar pelo país, que agora ele visita sempre que pode. Dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e lugares como o Beco do Batman, ele já considera pedir o visto de residência. Além das oportunidades de negócios, o Brasil também oferece uma qualidade de vida que conquista muitos estrangeiros. Steve e Ivana, um casal canadense que mora aqui, fez um vídeo visitando apartamentos de uns amigos em São Paulo e eles mostraram um belo complexo em um condomínio fechado. A infraestrutura, a segurança e o espaço são ótimos, e isso mostra uma realidade sobre o Brasil. Quem tem dinheiro vive bem aqui. Isso em qualquer lado. Quem tem dinheiro vive bem em qualquer lado. E aqui lá está, ter bom poder aquisitivo. Esse tipo de complexo de apartamentos com segurança 24 horas, piscina, quadras de futebol, mercado e até escola faz com que o rico fique cada vez mais dentro de sua bolha, mas com qualidade de vida. E isso volta ao problema de que o pobre no Canadá tem serviços básicos e aqui no Brasil só o rico consegue comprar isso. Mas fora da bolha do rico, Lá está, estás a dar demasiados impostos ao governo e o governo usa esses impostos para corrupção. Tem que ser vocês a usar esse dinheiro para aquilo que lhes faz falta, a contratar serviços privados. Não a pensar que o governo vai fazer as coisas por vós. o resto dos brasileiros enfrentam problemas sérios, como insegurança, ineficiência dos impostos, instabilidade política e infraestrutura precária. Eu vi uma frase muito interessante no Reddit outro dia e se encaixa bem com esse contexto. Para o mais pobre, viver no Brasil é como trabalhar na Disney, só quem se diverte é quem vem a passeio. Mas então, por que alguns estrangeiros se mudaram para cá? O que eles conseguem enxergar que a maioria de nós não consegue? Muitos desses estrangeiros vêm para cá por uma única razão: o bom custo-benefício. Integrar trabalho e lazer, algo tão valorizado pelos estrangeiros, prova que o Brasil tem uma capacidade de equilíbrio que falta em muitos países desenvolvidos. Mesmo com os problemas que existem, é importante notar como eles enxergam nosso país de forma positiva. E para nós, talvez valha a pena olhar mais para o que funciona e menos para o que falta. Não são só os ricos que moram bem. O rico mora muito bem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, em condomínios que mais parecem mini-cidades ou bairros planejados. Mas no interior tem muito rico que vive de uma forma mais simples. Quem tem muito dinheiro consegue comprar todo o conforto do mundo. Isso é uma realidade. Agora, quem tem menos poder aquisitivo tem que ir mais para a periferia. Senão não consegue pagar uma casa de alto padrão. Sem condomínios, cercas e segurança 24 horas por dia. E o não tão rico vive nesse mesmo ambiente. Porque, infelizmente, o mais pobre realmente sofre em qualquer lugar do Brasil, seja São Paulo ou na Serra da Saudade, em Minas. O mais pobre também é quem mais sofre com decisões políticas. A alta dos juros é uma delas. No início de 2025, E a inflação? A inflação é o que pode acontecer de pior ao pobre, que mata o poder de compra dele. o Brasil passou a ter a maior taxa de juro real do mundo. E quem sofre mais com isso?
o pobre. Quem precisa de crédito sofre, pois empréstimos, financiamentos e cartões de crédito ficam ainda mais caros. Mas por outro lado, com a Selic alta, quem tem dinheiro guardado sai ganhando, já que investimentos de renda fixa rendem mais. A verdade é que muita gente olha para o Brasil e vê um país cheio de oportunidades e outros enxergam só problemas. Só que não existe uma única resposta que sirva para todo mundo. A alta dos juros, por exemplo, afeta cada um de um jeito. Quem tem dinheiro guardado se beneficia, quem precisa de crédito se afunda ainda mais. Por isso, antes de dizer que o Brasil é um inferno ou que aqui é o paraíso e o problema é você, o ideal é olhar para a sua própria vida e entender a Cada caso é um caso, é uma realidade. Se eu tenho um bom poder aquisitivo, claro que o Brasil é bom. Se eu sou pobre, o Brasil é uma merda, claro. Cada caso é um caso. sua realidade. Porque no fim das contas não dá para colocar todo mundo na mesma caixa. O Brasil pode ser uma terra de oportunidades para alguns e um lugar sufocante para outros. Você precisa saber o que é melhor para você. Ninguém conhece a sua realidade como você mesmo. Quer trabalhar 8 horas por dia, com estabilidade, serviços básicos garantidos e qualidade de vida, mesmo não ganhando muito dinheiro? Talvez sua saída seja o aeroporto. E o Canadá é um belo exemplo de país que entrega tudo isso. Quer trabalhar prestando um serviço tradicional de qualidade em qualquer área que seja de seu interesse, morando perto da família e aproveitando as oportunidades que o Brasil oferece? Garanto que você vai ter muito serviço e oportunidade para crescimento. Quer aprender uma nova habilidade para prestar serviço na internet sem sair de casa e poder morar onde quiser, inclusive nas melhores cidades que o Brasil tem a oferecer? Tem muita oportunidade. Na primeira você vai ganhar em dólar, mas vai gastar em dólar. Na segunda você vai ganhar em reais e vai gastar em reais. Na terceira você pode unir o melhor de cada Que é ganhar em dólar e gastar em reais. Foi o melhor dos dois mundos. uma delas, que é ganhar em dólar e gastar em reais. Mas nada disso vai dar certo se você não quiser trabalhar. Algumas pessoas acham que as oportunidades vão cair no colo delas, mas elas não entendem que é preciso É verdade, não há nada que caia do céu. Nada cai do céu. Isso é uma grande verdade. ir atrás e trabalhar para que as oportunidades surjam. Eu, particularmente, venho notando uma queda na qualidade dos serviços prestados. Sempre que eu preciso de algum profissional, acabo ficando com os mesmos de sempre, mesmo sabendo que vai demorar por conta da agenda lotada, porque cansei de arriscar com novos profissionais. Então, essa pode sim ser uma boa oportunidade. Mas se você me perguntar hoje o que eu indicaria para qualquer pessoa que quer construir uma vida melhor no Brasil, é a terceira opção: trabalhar prestando um serviço na internet. Essa é uma possibilidade interessante não só porque mudou a minha vida, mas porque justamente por trabalhar com isso há anos, eu sei que a procura por pessoas qualificadas na área só cresce. E com a procura crescendo, a remuneração sobe junto. Além disso, com o dólar a mais de R$6, cada vez mais gente tem procurado profissões que não só te permitem trabalhar remoto para empresas brasileiras, mas para empresas de qualquer lugar do mundo. Se a nossa carne é exportada, fazendo com que o preço do que sobra para nós fique cada vez mais caro, por que não pensar em exportar o nosso serviço, ganhar em dólar e viver muito bem no Brasil? Não é muito mais fácil entender as regras do jogo e usar elas a seu favor, ao invés de reclamar que são injustas ou que deveriam ser diferentes? Isso é o que eu faço na minha vida, é ver como é que o jogo funciona e trabalhar com as regras do jogo. Toda a gente deveria fazer igual. Se você disse sim para essas perguntas e tá do lado de quem quer trabalhar para ter as suas oportunidades, agora me diz aqui, o que você acha desse vídeo e do Brasil? É tão ruim assim ou nós que fomos condicionados a não enxergar a parte boa? Responde aqui nos comentários. É sempre assim, quando alguém que está dentro de um país que é maioritariamente mau, vai sempre pensar as partes más, nunca vai olhar as oportunidades. As pessoas têm que ver o que é melhor para mim. O que é que eu posso fazer aqui que seja bom para mim? As pessoas têm que olhar para esse tipo de oportunidades, só isso.